Se tu não tá preso numa caverna, com certeza tu sabe o que rolou nesse domingo com o participante Pedro e a participante Jordana do BBB 26. Oi, gente, eu sou a Juju Macena e hoje o papo é bem sério. Pra quem perdeu, né, o que aconteceu, eu vou resumir bem rápido, tá? O participante Pedro, ele já havia, né, demonstrado sinais bem preocupantes, assim. Ninguém sabia muito se era um personagem, o que tava rolando. E nesse domingo, enquanto a Jordana entrava na despensa do BBB, que é um lugar que tem menos câmera, inclusive dá a sensação que ele sabia muito bem onde a câmera estava posicionada, ele entra atrás, ela vai pegar um babyliss, e quando ela tá pegando, ele chega e pega ela pelo pescoço e tenta beijar ela. Ela fica surpresa, né, e diz que isso e tal, e ele fala, entendi errado e coisa e tal, e vai saindo. A Jordana sai de dentro da despensa e claramente, assim, ela tá bem perdida, assim, um pouco em choque, ela vai fazer o babyliss. Ele senta atrás dela e fica olhando, dá pra ver que ela tá muito desconfortável. Ela vai até o quarto, conta o que aconteceu, e nesse ponto ele entra, ele vai atrás dela, entra no quarto e fica ali olhando e coisa e tal. Ele tá claramente intimidando a Jordana, né, no meio de todo esse acontecimento. Ela começa a contar, fala que não entendeu, que ela tá muito chocada com o que aconteceu. Nesse meio tempo, o Pedro diz que estragou tudo, vai lá, aperta o botão e é eliminado não, né? Ele pede pra sair. O que a Rede Globo acaba dizendo que, de qualquer forma, por esse comportamento dele, ele seria expulso. Na edição de ontem também aparece uma conversa que a produção tem com o Pedro e ele falando que entendeu errado, que tava se segurando com as meninas e coisa e tal. Inclusive, na festa do último sábado, o Pedro, ele comenta, assim, quando ele vai fazer uma bebida pra Anitta, que fechou, ele fala que quer deixar ela bem doidinha, né? São comportamentos que, se tu unir tudo isso, são comportamentos de um predador. O Pedro podia ter sido preso em flagrante, mas por algum motivo não foi acionada a polícia, né? Ele saiu então da casa e agora o Ministério Público parece que já abriu uma investigação, porque nesses casos tu não precisa necessariamente fazer uma denúncia, né? Até porque tem provas inegáveis, tem tanto vídeo do momento que ele vai fazer isso, quanto ele próprio confessando para a produção do programa. Agora a gente vai por partes, porque nas redes sociais foi comunicado o crime, as pessoas começaram a chamar ele de assediador, as pessoas comentavam sobre o crime de assédio. Mas, na verdade, o crime que o Pedro cometeu não foi assédio, e sim importunação sexual, o que tem uma pena maior, que é uma pena de até 5 anos de prisão. Qual é a diferença? No assédio, tem que ter uma posição de hierarquia. Por exemplo, o teu chefe te assedia, tenta fazer algo sexual sem a tua permissão. Isso é assédio sexual. Tem vários exemplos diferentes de níveis de hierarquia que a gente podia dar. Agora, a importunação é quando a pessoa tenta fazer algum ato libidinoso. No caso, por exemplo, tentar beijar à força, passar a mão, se masturbar, ejacular. Eu lembrei de uma história bem triste. Quando eu tinha uns 14 anos, uma amiga minha que voltava da escola de ônibus, um cara ejaculou nas costas dela, né? Uma coisa bem delicada. Ela ficou muito traumatizada. Na época, um amigo nosso que morava perto ia até a casa dela para não deixar ela ficar sozinha, mas era uma época que não se falava tanto sobre isso. Era muito comum tu estar numa festa, alguém tentar te beijar, passar a mão no teu corpo. Infelizmente, essas coisas eram comuns. Ó, a gata se manifestando. A importunação é um crime previsto em lei, eu vou até deixar aqui a lei direitinho, desde 2018. E eu tava vendo uma entrevista de uma advogada que ela falou que, ao contrário do que aconteceu no BBB, geralmente é um crime que acontece sem provas e testemunhas, né? É difícil pra mulher poder abrir essa investigação, mas que dá sim para reunir várias provas para tu conseguir abrir essa investigação. Ela diz também que é uma coisa que a gente ouve muito, que a gente lê muito nas redes sociais, muitos homens querendo se defender, dizendo que as mulheres inventam situações para prejudicar. E ela disse que sim, existe, né, essas situações, mas é um número muito pequeno perante a quantidade de denúncia que acontece, né? E nesse caso da Jordana, como eu disse antes, tem tudo gravado, inclusive ele admitindo o crime. Uma coisa que acaba sendo bem comum nessas situações, né, e a gente vê isso em vários outros exemplos, acaba ganhando muitos seguidores depois que a denúncia é feita, e aconteceu exatamente a mesma coisa com o Pedro. E por que isso acontece? Vocês já pararam pra pensar assim? Eu refleti muito sobre isso, né? Li muito sobre isso também. E tem a questão de que os homens que praticam isso de alguma forma, eles querem aproveitar esses casos pra defender uma prática que eles mesmos consideram
corretas. A história de que agora é tudo mimimi. E isso é muito complicado. Como eu disse, quando eu tinha 14 anos, isso era uma coisa comum de acontecer. Assim como várias outras coisas ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, foram revistas. Né, que a gente sabe que não tem condições de acontecer. Eu poderia dar 1000 exemplos sobre isso aqui, mas tem muita gente que não quer ver isso como um lado sério, né, que tem, e prefere apoiar esse tipo de pessoa. O Brasil, segundo dados, né, que foram divulgados em 2025, sobre 2024, é um dos países, ele na verdade é o 5º país do mundo no número de feminicídios e também ocupa um número muito expressivo de... São números gigantes, inclusive na questão, né, dos abusos, aí não dá pra ficar usando muito a palavra, porque senão o YouTube corta o alcance. Apesar desses números serem muito chocantes, o que se espera é que, na verdade, esses números sejam muito maiores, né? Porque muitas mulheres, e provavelmente você deve conhecer alguma delas, não querem fazer a denúncia por vergonha, por medo, por várias situações, inclusive por serem desacreditadas. Ontem, né, depois do que aconteceu, mesmo com imagens, mesmo com tudo, alguns participantes da casa, o Cowboy, a Sara, a Sol e a Aline, se não me engano, eles ficaram com pena, né, ficaram com pena do abusador, ficaram com pena do que aconteceu, das oportunidades que o Pedro perderia na vida e, acabou, imagina ele voltar para a cidade dele, sendo que, inclusive, uma ex-namorada dele, menor de idade, né, que ele teria começado e se envolvido com ela por muito tempo, mesmo ela sendo menor de idade, fez um relato contando coisas bem complicadas, inclusive que ele admitiu, ela mostrou provas, que ele ganhava 20 mil reais por mês com a venda supostamente das rosas, né, que ele vendia na praça e coisa e tal, no sinal, não sei bem como é que era. Então, ele já usou desde o início essa narrativa de pobre coitado, de um menino que quer vencer na vida, tanto que ele foi o escolhido, né, da Casa de Vidro aqui de Porto Alegre pra entrar no Big Brother, né, as pessoas se comoveram e tudo mais com a história dele. Ele entrou ali no primeiro dia, ele poderia até ter virado um dos favoritos, mas a coisa foi degringolando e ele foi mostrando muitos comportamentos complicados, né? A gente não sabia se ele estava se fazendo, se ele estava com algum problema. O pessoal começou a dar vários diagnósticos nas redes sociais, o que também é bem complicado, mas isso também é papo para outra hora. E daí veio a lembrança, inclusive, de que na Casa de Vidro eles fizeram uma dinâmica ali de botar a bolinha na testa, sabe? Quando um fica segurando a bolinha na testa, assim, frente ao outro, que ele tentou, e de novo, tem prova, tem vídeo, ele tentou beijar a Elisa, a outra participante, né, que acabou não entrando na casa, que tava com ele na Casa de Vidro. Esses acontecimentos, geralmente, eles deixam algumas pistas, mas muita gente falou, pô, ele é um cara tão querido, tão simpático. Gente, predadores não saem por aí com uma placa na testa dizendo que são predadores sexuais. Né? Muitos são envolventes, são simpáticos, são queridos, justamente porque fica mais difícil para as pessoas acreditarem nas mulheres. E isso é um comportamento da sociedade muito clássico, né? Desacreditar a vítima, e a gente tem a prova que isso aconteceu no Big Brother também. E claro, uma das coisas que mais foi falado e ainda tá sendo comentado muito nas redes sociais é que mesmo na casa mais vigiada do Brasil isso aconteceu. Então tu imagina o que acontece na vida real, o que acontece quando ninguém tá olhando. Isso é muito sério, é muito triste. Eu vou falar que ontem, quando eu vi a cena, assim, eu fiquei me sentindo muito mal. Eu fui dormir me sentindo mal, eu tava enjoada, sabe? Uma sensação física mesmo. Porque a gente conhece, se tu não passou por isso, tu conhece alguém que deve ter passado por isso. E eu realmente acredito que é muito difícil qualquer mulher, ao longo da vida, não ter passado por uma situação assim, infelizmente. E muita gente acabou comparando a situação, né, de ter apertado o botão pra sair, do que aconteceu com o Lucas Penteado lá no BBB 21. Você com certeza lembra que ele realmente teve um surto, assim, ele fala mesmo pela pressão que ele sentiu, porque todo mundo, toda a casa foi pra cima dele, principalmente pela questão do beijo no Gil, né, da bissexualidade dele. Enfim, é uma história que com certeza você deve lembrar de algum fato, mas não dá pra comparar, são situações muito diferentes. E agora, eu vi nessa segunda-feira que a família dele, né, emitiu uma nota dizendo que ele saiu em surto, que ele não reconheceu a própria família, várias coisas desconexas. E isso é uma coisa que me pega demais. E pelos comentários, assim, que eu vi nas postagens, me deu até uma esperança, porque as pessoas também estavam dizendo. É muito fácil, quando tu comete algum crime desses, tu dizer que tu tava em surto. E esse comportamento de predador
tem nada a ver com surto. Inclusive, eu acho isso muito complicado, porque desacredita pessoas que passam por alguma situação psicológica mesmo, né? É muito fácil tu colocar tudo no mesmo balaio, querer dizer que ele teve um surto, porque pessoas que têm surto, pessoas que passam por algum problema psicológico, não são pessoas que vão abusar de alguém, vão cometer nenhum crime nesse sentido. Então, cara, isso é uma coisa que a gente precisa pensar e a gente precisa entender que é realmente uma saída perfeita, né? Não tava no meu momento ali lúcido e tudo mais. Então não dá mais pra cair nessa também. E como eu disse, esse não é um assunto que é mimimi. Inclusive, quando você vê alguém do seu círculo falando sobre isso, você precisa corrigir essa pessoa, principalmente com aqueles dados, né, que eu falei sobre feminicídio no Brasil. E agora, antes que apareçam aí os queridos falando de ai, lei Maria da Penha, cadê a lei João da Penha? Eu já ouvi umas coisas absurdas assim. O feminicídio, claro que existem homicídios, né, no país, no mundo, mas a diferença de feminicídio, que é uma lei também bem recente, é que no caso do feminicídio, a mulher é atacada, enfim, porque tem muitos números de tentativas também, que as vítimas acabam conseguindo se salvar, a mulher é morta por ser mulher, né? Geralmente, assim, eu vi uma taxa de, se não me engano, 97% são de relacionamentos, é alguém da família, tem alguma coisa envolvida assim como as taxas de estupro. Hoje, a gente não tem dado de que os homens são mortos por serem homens, né? Inclusive, o número, eu tô falando muito inclusive, mas o número de homicídios em 2024 caiu. O que subiu é o número de feminicídios, onde a mulher, de novo, é morta por ser mulher, é morta por um ex-companheiro que não aceita o final da relação, né? Tem vários exemplos aí. Dezembro de 2025 foi um terror, porque a gente teve muitos casos, era difícil de tu entrar na rede social e não ver um novo caso, e casos muito violentos, casos muito tristes. Então, assim, isso não é só papel da mulher, né, de corrigir um homem, de lutar pelo fim desses números, pela diminuição desses números, isso é uma obrigação da sociedade como um todo, né, sejam mulheres, homens, e eu espero que a Jordana um dia consiga se sentir um pouco melhor a respeito disso, porque ela nunca vai esquecer o que aconteceu. Esse tipo de acontecimento deixa marcas pra sempre na vida de quem sofre, na vida de quem presencia. Eu vi ela falando uma frase, assim, que me deixou muito triste também, que ela disse, pô, Big Brother era meu sonho, e agora eu sempre vou lembrar dessa situação. Isso vai me marcar pra sempre. Eu desejo força para todas as mulheres que passaram para isso. Denuncia, denuncia. Se você, inclusive, tem aquela história terrível que em briga de mulher não se mete a colher, mas se mete, assim, se mete colher, se mete garfo. Se tu tá presenciando, se tu tá ouvindo, né, uma situação de violência, por exemplo, de um vizinho, tu liga imediatamente pro 190. Agora, se tu tá ouvindo uma situação de briga, alguma coisa que pode evoluir, ou se tu, mulher, também tá numa situação assim com um parceiro, né, antes da violência de fato acontecer, o número é o 180. Mas denunciem, deem força para essas mulheres, não desacredite a vítima. Eu espero do fundo do meu coração que o Cowboy, a Sarah, a Sol e a Aline sejam os próximos a serem eliminados, até pra ver se, enfim, às vezes a gente precisa de medidas mais drásticas para que essas coisas não voltem a acontecer, não aconteçam mais e que se diminua esses números tão terríveis que a gente tem aqui no Brasil.